Se a queda dos anjos marcou o início da corrupção espiritual do mundo, o seu legado na Terra foi ainda mais profundo do que se imagina. Após serem expulsos do céu, esses seres não desapareceram completamente. Segundo antigas tradições e textos esquecidos, eles continuaram influenciando o destino da humanidade, não mais como mensageiros da luz, mas como mestres ocultos do conhecimento proibido. O livro de Enoque descreve que antes de serem aprisionados, os anjos caídos ensinaram aos humanos segredos que mudaram o rumo da civilização. Azazel, um dos líderes da rebelião, teria revelado o uso do ferro e do bronze para fabricar armas. Senjaza, o mais sábio entre eles, ensinou os mistérios da magia e da astrologia. E outros mostraram às mulheres a arte da sedução e das pinturas. O resultado foi uma geração humana fascinada pelo poder e pela aparência, mas cada vez mais distante da pureza espiritual. Esses ensinamentos, segundo o texto, foram o estupim da degradação moral da Terra. O homem aprendeu a guerrear, a dominar e a manipular, dons que trouxeram tanto progresso quanto destruição. O dilúvio, portanto, não foi apenas uma punição divina, mas uma tentativa de recomeçar a história, apagando o rastro deixado pelos filhos da rebeldia celestial. Mas o que aconteceu depois? Será que o dilúvio realmente apagou toda a influência dos anjos caídos? Muitos acreditam que não. Os antigos povos do Oriente Médio, da Mesopotâmia e até das Américas preservaram em suas lendas memórias de seres divinos que desceram dos céus para ensinar a humanidade. Eles receberam nomes diferentes, deuses, heróis, instrutores, mas a essência era a mesma. Figuras vindas das estrelas, portadoras de um saber que ultrapassava a compreensão humana. Essas coincidências entre culturas distantes intrigam estudiosos até hoje. Seriam apenas mitos parecidos ou ecos de uma mesma realidade antiga? Se for verdade que os anjos caídos caminharam entre os homens, é possível que o conhecimento deles tenha sido passado de geração em geração, transformando-se em religiões, escolas de mistério e até nas bases da ciência. Os antigos egípcios calavam dos deuses construtores, que ensinaram a arte da arquitetura e da matemática. Os sumérios mencionavam os Anunnaki, seres descidos do céu que deram forma às primeiras civilizações. E a Bíblia, mesmo sem admitir abertamente, contém fragmentos dessa narrativa oculta. Gênesis 6, por exemplo, menciona os filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram-nas por esposas. E dessas uniões nasceram os gigantes da antiguidade, homens de renome. O texto é breve, mas poderoso, e parece esconder mais do que revela. Com o passar dos milênios, a imagem dos anjos caídos foi sendo transformada em demônios. A Igreja, ao consolidar sua doutrina, precisava separar claramente o bem do mal. Assim, tudo o que estava ligado ao saber antigo, à astrologia, à alquimia e ao ocultismo foi declarado como obra das trevas. Mas é curioso perceber que muitos dos conhecimentos proibidos por séculos, como a astronomia, a medicina e até a psicologia, nasceram justamente das ideias que um dia foram chamadas de heresia. Essa contradição revela um fato incômodo. Talvez o verdadeiro poder dos anjos caídos não fosse destruir a humanidade, mas abrir seus olhos. Eles teriam plantado a semente do questionamento, o impulso que leva o homem a buscar a verdade por si mesmo, sem depender completamente da autoridade divina. E é justamente essa ideia, a de que o ser humano pode ascender por meio do conhecimento, que sempre causou medo aos que controlam a fé. Os místicos medievais, alquimistas e pensadores secretos acreditavam que a sabedoria original dos anjos caídos ainda circulava no mundo, disfarçada em símbolos, livros e tradições esotéricas. Diziam que cada ciência antiga, da astrologia à cabala, continha fragmentos dessa luz caída. Uma luz perigosa, mas ainda divina. Pois, afinal, se esses anjos um dia foram seres de luz, a sombra que deixaram também carrega parte desse brilho esquecido.
Mas toda luz fora do controle do poder religioso era considerada ameaça. Por isso, ao longo da história, muitos foram perseguidos, queimados ou silenciados em nome da pureza da fé. O medo do saber é o mesmo medo que um dia fez o céu se fechar aos rebeldes. O ciclo se repete. O que é proibido desperta a curiosidade. O que é reprimido renasce em segredos. Hoje, quando olhamos para o mundo moderno, vemos a marca desse legado oculto. A ciência busca compreender o universo, enquanto a fé tenta preservar o mistério. E entre esses dois polos, razão e crença, ainda ecoa a voz dos antigos vigilantes. Conhecer é perigoso, mas ignorar é morrer em trevas. A verdade sombria por trás dos anjos caídos talvez não seja apenas a de que eles se rebelaram contra Deus, mas a de que eles despertaram o homem. Trouxeram à humanidade o fardo e o dom do livre-arbítrio, o desejo de compreender e a dor de saber demais. Por isso, a sua queda é também o símbolo da nossa ascensão, o preço da consciência. No fim das contas, talvez o verdadeiro inferno não seja o fogo eterno, mas o silêncio imposto àqueles que ousam buscar o conhecimento que os deuses proibiram. E assim, a história dos anjos caídos não termina com a sua punição, mas com o eco de sua mensagem perdida. A luz só é perigosa para quem teme enxergar. Agora você entende que o legado dos anjos caídos não terminou, ele ainda ecoa entre nós. Mas existe algo ainda mais misterioso, algo que vai desafiar tudo o que você acreditava. Assista ao final parte 3, a redenção impossível e o mistério da luz perdida. Se essa mensagem falou com o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comente aqui embaixo o que você acha sobre essa profecia. Vamos juntos espalhar a palavra e revelar as verdades ocultas da Bíblia. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.